Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Fernando. Estamos aqui para apresentar o nosso projeto de Sistemas Digitais 1. O grupo é composto por Fábio Henrique Dubas, Guilherme Nunes Oliveira e Hector Bueno de Almeida. Utilizamos um pouco do conhecimento que adquirimos aí nesse semestre tão conturbado, né? Tão turbulento, e fizemos a montagem de um sistema de detecção de vazamento de gás e elevação de temperatura dentro de uma indústria ou de qualquer lugar que a gente possa utilizar isso, uma estufa, e, e que isso possa levar algum risco para um funcionário ou para uma operação. Para fazer a montagem desse circuito, nós utilizamos os seguintes materiais: um Arduino Uno R3, um display LCD de 16x2, um potenciômetro de 250 kΩ, um resistor de 220 ohms, um sensor de gás, um resistor de 4.720 ohms, um sensor de presença, um sensor de temperatura, dois LEDs RGB. O RGB é justamente porque ele vai indicar o status de funcionamento, aliás, desculpa, vai indicar o nível de risco de determinado sensor, né? Dois resistores de 470 ohms, um LED verde e um resistor de 160 ohms. Nós iremos começar apresentando o nosso circuito, a função de cada componente dentro dele. Depois vamos partir para a programação desse circuito, né, que foi feita. E depois iremos ensaiar esse circuito de acordo com o que ele foi feito, né, foi programado para fazer aí, para atender o nosso cliente, a essa indústria. Começamos aqui com o nosso circuito, a apresentação dele. Temos aqui o nosso Arduino Uno R3, onde utilizamos as suas portas digitais PWM e suas portas analógicas aqui embaixo. Puxamos também a alimentação do próprio Arduino. Aqui esse verde é o nosso sensor, o detector de presença, o detector de temperatura, o detector de gás, né, detector sensor de gás, o potenciômetro, nosso display de LED, o LEDzinho verde que vai indicar se vai ter alguém ou não dentro da área de atuação desse sensor de presença, e os dois LEDs RGB que vão indicar o status de risco e segurança do sistema de acordo com o que foi programado. Tá? Vale a gente lembrar que os valores que foram programados ali para cada sensor são valores mais didáticos do que propriamente as suas aplicações, porque isso vai mudar muito. Então é um valor mais didático para que possa facilitar a visualização de todo mundo, mas que facilmente pode ser alterado aí de acordo com a necessidade de um cliente ou de uma indústria. Tá? Vamos então para o nosso código. Temos aqui a programação desse circuito. Utilizamos o Tinkercad para fazer a montagem desse circuito e a programação. Começamos com a biblioteca Liquid Crystal e também definimos os pinos do sensor de gás, o pino de sensor de presença e o pino de temperatura. Definimos então as entradas dos pinos LED de gás, que seria o vermelho, o azul e o verde. Definimos as entradas dos pinos de LED de temperatura, do verde, azul e vermelho, também indicando os status. Definimos as entradas do pino de LED de presença, aí já é uma única entrada, que ele vai dizer se tem ou não alguém dentro daquela área de atuação. Começamos aqui a mexer com a interface do nosso display de 16x2, onde colocamos a parte do monitoramento nele e a gente possa visualizar o status de cada área ali que a gente vai trabalhar. Colocamos a leitura de gás, a leitura do estado do sensor de presença e a leitura de temperatura dentro desse, para ser apontada nesse display. Então, dentro desse laço aqui, a gente vai estar só trabalhando com a parte do display e o que vai ser apontado nele, certo? Descemos aqui um pouco mais, nós temos a parte que trabalha o sensor de gás, onde, lembrando mais uma vez, foi um valor
didático utilizado, mas onde ele tiver maior igual a 0 ou menor igual a 10, ele vai acender um LED verde, onde indica uma situação saudável para se trabalhar, uma indicação de não ter uma situação de não temos risco, e onde se ele tiver maior do que 10 e menor igual a 15, ele já vai acender um LED amarelo, que já indica riscos para o operador, e qualquer nível diferente disso, ele já vai acender um LED vermelho, que vai indicar sim aí que esse local deve ser evacuado, que não é uma condição saudável para trabalho. O sensor de presença, ele também é mais simples. Em caso de estar em uso, ele vai acender o LED. Se não tiver ninguém na sala, ele vai desligar o LED, que seria o sensor, né, para acusar se tem uma pessoa ou não dentro daquele local de trabalho. Para o sensor de temperatura, para temperaturas maiores igual a 15 graus e menores igual a 20 graus, nós teremos um LED verde, onde indica uma condição ideal de trabalho. Para temperaturas maior do que 20 graus ou menor igual a 25, uma luz amarela, que também indica que deve ser tomada uma atenção já nesse momento. E para temperaturas diferentes desse range, que sejam maior do que 25 graus ou menor do que 15 graus, ele já vai acender o LED vermelho, pois não está não está dentro de uma faixa de trabalho ideal, e esse lugar deve ser ou evacuado ou tomado alguma decisão para que volte dentro dos padrões, tá? Essa é a nossa programação, e agora nós iremos ensaiar esse projetinho e ver se ele está de acordo com o que nós programamos, tá? Vamos iniciar a simulação. Tá, aqui eles já estão funcionando o sensor essa aqui é a nuvem de gás, nosso sensor de temperatura e detector de presença, onde vou até tirar um pouco do zoom aqui para que a gente possa visualizar um pouco melhor. Temos aqui o nosso detector de presença, onde o LEDzinho verde ele vai acender e mudar o status caso tenha alguma pessoa dentro desse. Lá, ó, vamos ver aqui embaixo a parte de monitoramento ali, está temperatura, o gás e o estado do nosso sensor nosso detector de presença. Vamos aqui agora, quer ver? Vamos começar pelo monitoramento da nosso gás. Nós temos aqui que entre 0 e 10, o nosso LED verde ele vai ficar ativo, porque é uma condição ideal, digamos assim, para trabalho, tá? Então a gente mexe aqui a nuvem de gás e vai ali, ó, 14. 14 ainda não está ideal, vamos distanciar ele um pouco. Vamos ver como vai ficar o nosso gás. 5, ele acende o LED verde, é uma condição ideal de trabalho. Se ele entrar no range de 10 a 15, ele já não vai estar dentro das suas condições ideais. Tá? Então, lá, opa, aqui já está nível vermelho. Vamos lá, o gás 14, ó, tá vendo? Então ele está dentro desse range de alerta. Então o LED amarelo é aceso e indica um sinal de atenção. Mais do que isso, mais para cá, ele fica bem acima dos limites que nós estipulamos, e na varredura aqui ele já vai dizer, ó, já passou dos limites, acende o LED vermelho, tá? Pulamos aqui para o nosso, então agora, sensor de temperatura, tá? Vou colocar aqui só nas condições meio que ideais o nosso gás, para ele ficar verdinho ali, um pouquinho mais. Quanto mais você distanciar a nuvem de gás do sensor, ele faz a alteração e mostra aqui, lá, LEDzinho verde já voltou. Para fazermos a alteração aqui no nosso sensor de temperatura, damos um duplo clique nele. Está bem pequenininho aqui, né, mas a gente vai mexer essa barra de acordo com a temperatura e vai observar o comportamento do nosso LED, tá? Vamos lá. Entre 15 graus e 20 graus, ele está dentro de uma condição ideal, tá? Então vou baixar ele aqui um pouquinho para a gente deixar ele dentro da condição ideal de trabalho dele. Vamos ver.
6.1, sobe um pouquinho. Aqui, estamos dentro de uma condição ideal, tá vendo? Acima de 15 graus e menos 20, acende o LED verde, que diz que nós estamos em condições ideais de trabalho. Entre 20 graus e 25 graus, nós teremos uma condição já de alerta. Vamos ver se aqui já está certo. 25 graus ele já passou um pouquinho, ele acendeu o LED vermelho. Lá, 21,85, já é uma condição de atenção, né? Ele está dentro desse range aqui, ele é uma condição de atenção, ele acende o LED amarelo. E qualquer temperatura, como a gente tinha dito, fora do maior ou igual a 15 e menor ou igual a 25, ele já vai acender o LED vermelho, pois não está dentro de uma situação segura de trabalho. Lá ele já vai fazer a varredura de novo, vai acender um LED vermelho. Então vamos lá, se nesse caso a gente tem uma temperatura elevada, um nível de vazamento de gás, detecção de gás alto, e temos uma pessoa dentro desse sistema, é porque vai ativar um alarme e a gente vai finalizar esse serviço, tá? Bem, professor, é isso. A gente tentou apresentar um pouco do que nós vimos aí nesse semestre. Gostaria de agradecer a todos os colegas de classe aí, ao senhor por todo o conhecimento que nos foi passado e que até semestre que vem tudo isso tenha passado e que a gente possamos mais uma vez, né, tá aí na Facens e terminar esse curso aí, tá bom? Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos que dedicaram um pouquinho do tempo aí a estar vendo o nosso projetinho, tá bom? Muito obrigado. Tenham uma boa tarde, uma boa noite.